2025. Vereadores Michel de Azevedo Ferreira, José Mateus Barbosa e Alexandre Costa. Solicito o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Benedito José Pupo, prefeito municipal, que a prefeitura tome as providências necessárias para aderir aos programas de revitalização das estradas rurais, Estrada da Integração, Governo do Estado do Paraná, e Pronel, Governo Federal. Em discussão? Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem seu voto. Aprovado por unanimidade. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra. Eu quero pedir a retirada do processo número 39 de pauta para fazer uma nova análise dos documentos. Obrigado. Aceito, Michel. Peço a palavra. Concedo a palavra. Solicito a retirada do projeto de lei número 38 de 2025 também. Aceito. Indicação 02 de 2025. Vereadores Michel de Azevedo Ferreira, José Mateus Barbosa e Alexandre Costa. Solicita o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Benedito José Pupo, prefeito municipal, a criação de um projeto de lei de iniciativa do Executivo para repasse e subvenções às entidades do nosso município, com acréscimo anual de 10% sobre os valores dos repasses anteriores. De acordo com a lista de inscrição dos oradores, nas explicações pessoais, deixo livre a palavra para o vereador Tadeu. Mais uma vez, respeitando a nossa casa, aos presentes, nossos colegas, eu, o Marquinhos e o Michel, nós somos da Comissão de Saúde dessa casa. E, com certeza, nós somos atuantes. A gente sabe que Marquinhos está na área da saúde, Michel também na área de saúde e eu também na área de saúde. E nós acompanhamos uma situação do nosso distrito de São José, que não é a primeira vez que ocorre isso. Uma senhora procurou o posto de saúde e não tinha nem paciente, não existia fila, e que eu fiquei sabendo, por informações, ela não teve o atendimento adequado, a senhora de 90 anos. Nesse momento também que ela compareceu, a filha mora lá no distrito, estava trabalhando, tem o telefone da filha, também não foi comunicado. E segundo informações que eu colhi, como já mencionei, o posto estava vazio. O vereador aqui pegou o telefone, ligou no telefone da OBS, várias ligações, tem o registro no meu celular, mandei recado para o pessoal da equipe, ninguém atendeu. Aí peguei o telefone da médica, também mandei recado, liguei para a médica, também não fui atendido. Acho que no mínimo, pelo respeito, da nossa função como fiscalizador, que a gente tem que fazer isso, poderia ter atendido e ter ouvido, simplesmente ouvido. Então já pedi para o secretário de saúde investigar, não sei se foi alguém lá hoje, para ver registro eletrônico, para ver tudo que aconteceu. Mais uma vez reforçando o que eu disse agora, não é a primeira situação. Também vou pedir um ofício daqui dessa casa para o secretário de saúde, Valmir, sobre a carga horária dos servidores. Porque se a gente sabe que a pessoa, entre aspas, faz 44 horas de trabalho, ela tem que estar disponível nessas 44 horas de trabalho, fora se tiver hora de descanso ou hora de almoço. Então não justifica o não atendimento. Então, senhores aí da comissão, eu peço que vocês também me auxiliem nessa investigação e nós estamos aqui realmente para estar fiscalizando. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao Michel. Mais uma vez, boa noite. Tadeu, em relação a isso, nós sabemos que os médicos, há um tempo atrás, não faziam as 40 horas semanais. Tinha um médico que atendia 3 vezes por semana em São José. Isso foi mudado, isso foi colocado nas 40 horas semanais, como é garantido por lei. E sim, tem que ser cobrado, porque nós sabemos que funciona ainda por agendamento, algumas situações. Isso não deve existir na UBS, porque a UBS é para ser atendido quem chega lá, e ainda mais numa situação dessa, que é uma senhora, 91 anos, merece respeito. Assim como tem as crianças que chegam lá, às vezes está com febre, não está bem, e simplesmente não tem a consulta, né? Então tem que ser fiscalizado, tem que estar em cima mesmo. No sábado à noite, era 11 horas da noite, uma família entrou em contato comigo, preocupada, porque seu filho tinha caído de uma certa altura e a cidade não tinha raio-x para começar. Então essa paciente ela foi encaminhada para o UPA de Apucarana para poder ser feito um raio-x. Do UPA de Apucarana ela retornou para o plano de Jandaia. Chegou no plano de Jandaia, precisava ser feita uma tala para essa paciente, para ela ser posteriormente encaminhada para um ortopedista. E não tinha material para fazer uma tala gessada no pronto atendimento. Então temos que ver aonde que está a falha, né? Se não foi pedido o material, se não tem o material. Porque assim, é o mínimo, né? Ter um gesso para poder fazer uma tala gessada numa criança. Muito bem colocado, Deus. Precisamos se unir para cima disso mesmo. Outra coisa que eu queria colocar aqui é sobre a subvenção que é feita às entidades de Jandaia do Sul, né? E assim, o que nós precisamos entender como população? Mas a entidade recebe tantos mil por ano, mas ela está atendendo o nosso município. Tem uma creche que atende as crianças do nosso município, tem um asilo que atende os idosos do nosso município, tem um lar que atende as crianças do nosso município, tem a PMI, que não só atende a nossa população, mas atende também as gestantes do nosso município. Então, em todo início de ano ou início de mandato, eles têm que estar correndo atrás, têm que estar praticamente mendigando a subvenção de que eles recebem do nosso município. E assim, é uma coisa que é para o bem do município. Então, que seja feito. Não tem que estar enrolando, não tem que estar esperando para poder passar a subvenção. Lógico que às vezes tem a questão financeira e tal, mas nós sabemos que o nosso município agora não está, pelo que a gente está sabendo, que foi repassado para a gente, tem até dinheiro em caixa. Então que seja feito um atendimento digno, né, a essas entidades que merecem. E a indicação pede que seja feita um aumento anual, né? Essas subvenções que essas entidades recebem não tem aumento. É cada ano o mesmo valor, às vezes diminui, às vezes, né? Então assim, que seja feito por lei, questão de lei, né? Que seja aumentado lá 10% por ano, alguma coisa nesse sentido, para que também dê o suporte para que eles continuem atendendo a população de Jandaia. Obrigado, presidente. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra. Michel, reiterando, ou acrescentando o que você disse sobre o raio-x. Nós temos um raio-x que foi colocado dentro da instituição aqui em Jandaia. Nós sabemos disso, você sabe disso também. Nós pagamos um fomento, que agora eu não me lembro a quantia, eu não vou falar essa quantia, porque eu não posso falar alguma coisa irreal, entendeu? Mas é uma quantia boa que nós pagamos para a entidade. Então, eu não entendo que não tenha raio-x aqui na nossa cidade que não tem atendimento, porque esse raio-x é usado nos outros atendimentos também, inclusive plano de saúde. Obrigado. Passo a palavra ao Xande. Boa noite a todos, pessoal que está aqui, pessoal que está acompanhando também pelo Facebook, YouTube. Bem, eu quero falar agora sobre os chefes dos departamentos, né?
diretamente aqui ao Executivo, sobre o atendimento aos vereadores. Eu tenho algumas conversas com alguns chefes, entre aspas, que realmente ela é lida a mensagem, o pessoal vê, né, e simplesmente não temos nenhum retorno. Não são todos, não vamos generalizar, mas acredito que é chegada a hora, já são 6 meses de mandato, que nós podemos já ver quem está trabalhando e quem não está. Concursado não se pode mandar embora, mas aquele que é cargo de confiança ou etc e tal, não sei qual que é a denominação correta, né, de cada um ali, vamos fazer um contrato por produtividade, 6 meses, trabalhou, fica, não trabalhou, sai. Porque infelizmente, quem está colocando a cara na rua somos nós. As pessoas pedem um quebra-mola, as pessoas pedem um tapa-buraco, as pessoas pedem alguma situação, a gente vai lá falar com o chefe do departamento. Muitas vezes manda uma mensagem e nem lê. Por quê? Ou ele está dormindo ou ele está, sei lá, alguma coisa ele está fazendo, mas trabalhando ele não está. Então o que acontece? Eu já estou, vocês me perdoem, viu gente, eu erguei um pouco a voz sobre isso, mas eu estou de saco cheio de então vai assistir isso ou está assistindo nesse momento. É chegada a hora de a gente ver quem realmente está do seu lado e quem quer ferrar a jandaia. Então vamos fazer um limpo aí, porque tem pessoas nos departamentos que estão jogando contra o município. E não adianta falar, o vereador chegou aqui, eu não quero nem ver vereador, porque o vereador está na rua para atender a população. Não quer atender a população? Vai trabalhar no cemitério, em algum lugar. Mas na prefeitura não dá. É chegada a hora de a gente entender que já são 6 meses. Vai acabar, e aí? Vai fazer o quê? Guardando dinheiro. Que pensa, gente, não é isso, nós precisamos trabalhar. Os vereadores estão todos na rua. Eu vejo, eu encontro a Adriana, encontro o Tadeu, encontro o Fabiano, encontro todo mundo aqui na rua. Aí a gente pega a informação do cidadão, que nós somos o porta-voz para vocês do executivo. Aí chega lá, não pode fazer. Ô gente, por que não pode? Aí não tem um respaldo, não tem não pode por isso, não pode por aquilo. Não adianta também a gente ficar culpando o laudo. Já se passou, são 6 meses, acabou. Ou a gente começa a trabalhar, ou todo mundo aqui vai morrer abraçado. E vai morrer abraçado, porque a população na rua já está de saco cheio. Já está. Eu tenho um amigo que está aqui agora, não vou falar nome, mas ele me pediu para pintar um quebra-mola. Já tem 3 meses. E não foi pintar. E como que faz? Então, se a gente não consegue pintar um quebra-mola, gente, vamos fechar a cidade, vamos embora. Vocês me desculpem a indagação, mas Ditão, eu confio no seu trabalho, não é nada contra o senhor, mas dá uma olhada aí dentro, porque não é possível. Tem leitão engordando aí dentro e não está trabalhando. Então é chegada na hora de chacoalhar. Concursado não pode ser mandado embora, mas eu acredito que aqueles que têm a chance de mandar embora, manda embora. Está matando o jandaia, então abre o olho, tá bom? Muito obrigado, desculpa a exaltação. Obrigado, Xande. Passo a palavra ao Donizete. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, à população toda que nos ouve e acompanha. Só queria dar uma boa notícia. Eu acredito que o Jonas deve estar sabendo também. Nós estivemos em Curitiba há uns 30, 40 dias, nós Paulo e o Tadeu, e fomos visitar o deputado Arilson. Aí fiz vários pedidos para ele, a respeito do meu setor de agricultura, e comentei com ele o que você tem, que você consegue o mais rápido possível de verba para ajudar o nosso município. Aí ele falou, o que eu consigo mais rápido é dinheiro para a saúde. Aí hoje eu tive uma grata satisfação de receber o ofício aqui, onde ele está liberando os R$200 mil para ser aplicado no setor de saúde. Ok, presidente? Foi uma coisa muito rápida, o deputado Arilson, através da Gleice Hoffmann, que estão liberando esse recurso para a saúde. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Donizete. Então, passo a palavra agora para o Marquinhos. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores aqui presentes nessa casa. Boa noite a todos que nos assistem aqui no plenário, pelas redes sociais e suas casas.
Gostaria de agradecer os vereadores por ter apoiado aí na votação das duas vagas. Eu entendo a preocupação do presidente, mas a situação que a gente se encontra hoje, a área da saúde está muito sobrecarregada, tanto na parte hospitalar, né, onde entra aí a reclamação do nosso amigo Tadeu sobre o atendimento dos OBS, mas também na parte do transporte. E se a gente não conseguir dar um atendimento de qualidade, o que a gente está fazendo aqui? Né? Tadeu, em relação ao questionamento do atendimento dos OBS, eu tenho ouvido bastante também. Sou funcionário, todo mundo sabe aqui que eu sou funcionário público, mas não sou conivente com esse tipo de atitude. Eu acho que a gente, como funcionário público, temos que dar o nosso melhor, né? Durante o horário de trabalho, a gente tem que cumprir com as nossas obrigações. E é uma das coisas que eu sempre fiz, que eu sempre tive comigo, que eu sempre procurei dar o meu melhor, independente do setor que eu estava. Infelizmente, né, às vezes o funcionário público ele é mal visto por algumas pessoas que não fazem o seu trabalho com excelência como deveriam fazer. E aí, às vezes, os bons acabam pagando pelos ruins, né? Mas temos hoje a orientação, né? Orienta a população, quando for mal atendido em qualquer setor, seja setor de ambulância, UBS, PAN, procure ouvidoria, vá lá, faça o seu relato, né? Que eu tenho certeza que não vai ficar em vão, porque a gente não pode abaixar a cabeça e deixar o povo pisotear em cima da gente. Vai lá, faz a sua reclamação. Se você for 3 reclamações, já abre portas para abrir um processo administrativo. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir corrigir aqueles que não dão o seu melhor, que estão ali só para em troco do seu salário. Então é isso aí, galera. Obrigado, presidente. Tadeu, mais que merecida a sua consideração aí. Um abraço. Nesse momento, declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 16/6/2025, às 19h30. Boa noite e uma excelente semana a todos.